A história da humanidade começa com um mistério. Um mistério que tem fascinado e intrigado mentes ao longo dos séculos. Antes do tempo, antes da luz, existia apenas Deus. Um ser de poder e sabedoria infinitos, habitando na vastidão do nada. Ele residia num vazio, um vácuo além da nossa compreensão. Um espaço onde o tempo não tinha significado e a escuridão era absoluta. Mas dentro daquele vazio, residia um potencial ilimitado, um desejo de criar, um desejo que culminaria na criação de tudo o que conhecemos. E então, com uma palavra, Deus criou o universo, um ato de pura vontade que trouxe à existência galáxias, estrelas e planetas. É uma história tão antiga quanto o próprio tempo, passada de geração em geração, contada à volta de fogueiras, em templos e lares, mantendo viva a chama do conhecimento. Esta é a história da criação, de Adão e Eva, e da queda da humanidade. Uma narrativa que explora a origem do bem e do mal. Sentimos-nos atraídos por esta história, repetidas vezes. Ela nos chama, nos convida a refletir sobre a nossa própria existência. Talvez seja a magnitude da criação que nos cativa. A ideia de que tudo o que conhecemos surgiu do nada. A vastidão do cosmos lembra-nos da nossa própria pequenez. Ou talvez seja o retrato íntimo dos nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva, a viver em harmonia com a natureza e o seu Criador. Uma visão de um mundo perfeito, antes da queda. Seja qual for o motivo, a história da criação ressoa profundamente dentro de nós. Ela toca algo primordial no nosso ser, algo que busca respostas. Ela fala com o nosso desejo fundamental de entender quem somos e de onde viemos. Um desejo que nos impulsiona a explorar, a questionar e a buscar a verdade. Mas isto é mais do que apenas uma história. É um alicerce sobre o qual muitas culturas e religiões construíram as suas crenças e valores. É um alicerce sobre o qual a nossa compreensão da fé e da moralidade é construída. Uma base que nos guia nas nossas ações e decisões diárias. Ela explora a relação complexa entre a humanidade e o divino, uma relação marcada tanto pelo amor quanto pela rebelião. Uma dança eterna entre a obediência e a transgressão. No seu cerne está o conceito do pecado original, um conceito que molda o pensamento teológico há séculos. A ideia de que a desobediência trouxe consequências duradouras. Então, vamos viajar de volta ao início, ao Jardim do Éden, e explorar as profundas implicações desta narrativa ancestral. Um jardim onde a inocência foi perdida e a humanidade começou a sua jornada. Vamos mergulhar nos mistérios da criação, na tragédia da queda e na esperança duradoura da redenção. Uma esperança que promete restaurar o que foi perdido. Pois, ao entendermos as nossas origens, podemos encontrar a chave para entender a nós mesmos e talvez encontrar o nosso caminho de volta ao equilíbrio e à harmonia. Do vazio sem forma, Deus criou a luz, separando o dia da noite. Ele reuniu as águas, revelando a terra seca e ordenando que a vegetação florescesse abundantemente. A cada dia que passava, o mundo tomava forma e se transformava. O sol e a lua iluminavam os céus, marcando o tempo e as estações. Peixes enchiam os mares, pássaros voavam pelos ares, e animais de todas as formas e tamanhos povoavam a terra. Há uma grandeza inspiradora nesta história da criação. Ela fala do poder e da majestade de Deus, um Deus que pôde criar tamanha complexidade e beleza a partir do nada. No entanto, dentro desta grande narrativa, também vemos uma atenção meticulosa aos detalhes. Cada criatura, cada elemento, cuidadosamente elaborado e colocado dentro de um todo harmonioso. Este cuidado meticuloso revela uma verdade mais profunda sobre a criação de Deus. Não foi aleatória, mas propositada. Cada aspecto do mundo natural, do menor inseto à vasta extensão do cosmos, servia a um propósito no grande plano de Deus.
E no ápice desta criação estava a humanidade, formada à imagem e semelhança de Deus. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, do pó da terra, Deus formou Adão. Ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e o homem se tornou um ser vivente. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, da costela de Adão, ele criou Eva. Adão e Eva eram diferentes de todas as outras criaturas no jardim do Éden. Eles foram criados à imagem de Deus, dotados de razão, criatividade e uma capacidade de amar que refletia a do seu Criador. Eles caminhavam com Deus na brisa da tarde, o seu relacionamento marcado pela intimidade e confiança. Isso era o paraíso, um mundo intocado pelo pecado ou pela tristeza, onde a humanidade vivia em perfeita harmonia com Deus e a natureza. A história de Adão e Eva é uma história sobre relacionamentos. Ela destaca o laço especial entre a humanidade e Deus. Um laço construído com base no amor, na confiança e na obediência. Mas também enfatiza a importância da conexão humana. Eva foi criada para ser a companheira de Adão, um testemunho da necessidade humana inerente de amor e companhia. Juntos, eles exploravam o jardim do Éden, partilhando momentos de alegria e descobertas. Eles cuidavam do jardim, trabalhando lado a lado, em perfeita sintonia com a natureza ao seu redor. Em momentos de descanso, eles se sentavam sob as árvores frondosas, desfrutando da paz e tranquilidade do paraíso. À noite, eles contemplavam as estrelas, maravilhados com a vastidão e a beleza da criação divina. A história de Adão e Eva lembra-nos da beleza da criação e da importância dos laços que formamos, tanto com Deus quanto uns com os outros. Seção 4. O dom e o fardo. Livre-arbítrio no jardim. Dentro do jardim do Éden, existiam duas árvores de grande significado: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores não eram apenas plantas comuns. Elas simbolizavam escolhas profundas e consequências eternas. Deus concedeu a Adão e Eva a liberdade de comer de qualquer árvore no jardim, exceto uma. Essa liberdade era um presente precioso, um sinal de confiança divina. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus ordenou, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este comando era claro e direto, uma advertência solene. Este comando não era uma restrição arbitrária, era um ato de amor. Assim como um pai amoroso guia seu filho, Deus estava a proteger Adão e Eva de um perigo que eles não conseguiam compreender completamente. Deus, na sua infinita sabedoria, entendia que a verdadeira liberdade não provinha da escolha ilimitada, mas da escolha de obedecer à sua vontade divina. A verdadeira liberdade está enraizada na confiança e na obediência. A árvore do conhecimento representava um conhecimento perigoso, o conhecimento do bem e do mal, um conhecimento que poderia corromper a sua inocência e separá-los do seu Criador. Era um conhecimento que trazia consigo a capacidade de fazer escolhas erradas. Naquele único comando, vemos a essência do livre-arbítrio, o poder de escolher. A escolha de seguir a Deus ou de seguir o seu próprio caminho. Deus poderia ter criado autômatos, seres incapazes de desobedecê-lo. Seres que seguiriam as suas ordens sem questionar, sem pensar. Mas ele escolheu criar a humanidade com a capacidade de amar, de obedecer e, mais importante, de escolher. Essa capacidade de escolha é o que nos torna verdadeiramente humanos. Este dom do livre-arbítrio, no entanto, veio com uma responsabilidade profunda, a responsabilidade de escolher sabiamente e de confiar na bondade de Deus. Cada escolha que fazemos é um reflexo dessa confiança e dessa responsabilidade. Seção 5. O sussurro da serpente.
tentação e queda. A serpente, astuta e enganadora, aproximou-se de Eva no jardim. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Ela sibilou. Eva, enganada pelas palavras da serpente, olhou para o fruto proibido com novos olhos. Certamente não morrerão, sussurrou a serpente, pois Deus sabe que, no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. As palavras da serpente eram uma mistura potente de verdades e mentiras. Elas apelavam para o desejo de conhecimento de Eva, a sua curiosidade inata sobre o mundo para além dos comandos de Deus. A serpente ofereceu uma promessa sedutora: o poder de decidir por si mesmos o que era certo e errado, de se tornarem como Deus, conhecedores do bem e do mal. A tentação se mostrou forte demais para resistir. Eva mordeu o fruto proibido e então deu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele momento, tudo mudou. Os seus olhos se abriram, mas não para um mundo de conhecimento divino. Em vez disso, eles viram a sua própria nudez, a sua própria vulnerabilidade, e sentiram vergonha. A harmonia do Éden foi destroçada para sempre.